Então, hoje nós vamos continuar a falar de um paper sobre integração de dados com uma motivação de dados úteis a jornalismo. Esse paper cobre literalmente tudo que a gente falou no curso e mais alguma coisinha, que é essa parte de como é que a gente consulta um grafo. Então, o paper é esse aqui. Ele foi publicado no começo do ano, mas já existia uma versão dele anterior aqui no Archive. Tá? Desse povo todo aqui, a única pessoa que a gente conhece é o Furtado e a Helena Galhardo. O resto, todo mundo é lá da França. Bom, então, literalmente, a apresentação tem duas partes. Uma é a parte de consulta ao grafo, e a outra é aquilo que eu estava comentando, de avaliação dos vários componentes que eles tiveram que implementar para tornar realidade essa lógica de criar um grafo integrado. Essa parte de consulta é interessante por uma razão. Se você... Bom, eu vou comentar daqui a pouco, que é mais fácil. Então, só relembrando, eles fazem uma integração de dados de várias fontes diferentes, que pode ser um grafo RDF, pode ser um documento XML, pode ser um monte de web pages, e eles transformam essas várias fontes de dados, ou usam essas várias fontes de dados para criar um grafo. Esse grafo não é guardado em RDF, o que é uma coisa um pouco curiosa. Eles guardam o grafo em tabelas relacionais. Então, no fundo, tudo parece como se nós estivéssemos trabalhando com RDF, mas por baixo dos panos tem tabelas relacionais bem, digamos assim, convencionais. Então, tem uma tabela que guarda os nós do grafo. Então, tem um ID do nó, um ID interno, um rótulo externo, que é como as pessoas veem aquele nó, tipo do nó, e uma parte de proveniência, de onde é que ele veio. Label está repetido aqui. O label normalizado, que daqui a pouco eu vou comentar, e qual é o nó que representa este daqui. Ou seja, se você tem vários nós que falam do presidente da França, um desses nós vai ser designado como representante. Esse aqui designa a entidade presidente da França. E todos os outros nós apontam para quê? Então, pode ser que tenha mais de um nó para cada entidade, mas elas todas se referem, todos esses nós se referem a um representante. Então, isso aqui é para representar os nós do grafo, mas tem mais informação aqui, principalmente a proveniência daquele nó. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, que isso foi a apresentação do Lucas de um mês atrás. Depois tem uma tabela para representar, aliás, duas tabelas para representar os arcos do grafo. Então, essa primeira tabela, que relaciona dois nós do grafo, como num grafo RDF, uma aresta pode ter um label, pode representar um relacionamento, né? De novo, tem de onde é que veio aquele aresta, e tem um grau de confiança. Isso aqui significa a confiança que os algoritmos atribuíram ao fato de que esse nó está ligado a esse. Então, como há um processo de extração de informação acerca das fontes, pode ser que aquela aresta não seja uma verdade absoluta, né? Então, isso aqui representa um número entre 0 e 1, que é o grau de confiança de que realmente a aresta existe. Bom, um caso particular desse tipo de aresta é quando a aresta representa, na verdade, a similaridade entre dois nós. Então, essa aqui pode ser uma aresta dirigida, um arco, né? Aqui, quando a gente está falando de similaridade, é não dirigida, né? Dois nós são similares entre si, também resultante de um processo de identificação de entidades semelhantes, e de novo aqui a gente tem um grau de similaridade entre esses nós aqui, ou entre essas entidades aqui, representada por esses nós. Então, no fundo, é um grafo, e a única coisa que a gente está falando aqui é que as arestas têm dois tipos. Um tipo
que representa a similaridade, e um tipo genérico aqui. Bom, esse grafo, então, é armazenado nessas tabelas, e as tabelas são armazenadas num banco de dados relacional, que pode ser qualquer coisa. Então, eles têm uma interface que isola o sistema de gerência do banco de dados que está por baixo. O que eles comentam aqui é que o grafo em si, ou a representação do grafo, não é exatamente o problema. Claro que quando você começa a ter que passear pelo grafo, ou seja, andar pelas arestas, dependendo dos caminhos, isso pode custar caro. Então, como essa navegação pode custar caro, às vezes você atravessar a mesma aresta mais de uma vez, eles criam um cache de arestas para acelerar o processamento. Esse Connection Lens é o nome da aplicação que eles implementaram. Então aqui tem tudo o que a gente vai falar aqui, tudo que o Lucas falou um mês atrás. Então a parte de armazenamento é bem tranquila. Do ponto de vista conceitual, a gente tem um grafo que tem cara de grafo RDF, é exatamente a mesma coisa que o grafo RDF, só que a gente tem essas arestas que estão rotuladas aqui, elas são exatamente como em RDF. Essas outras pontilhadas aqui, desculpa, elas são aqueles relacionamentos que a gente comentou, né? Então tem um relacionamento aqui com grau de confiança 0,85, esse aqui tem um grau de confiança 1 e vai por aí afora. Então o resultado de integrar as várias fontes de dados é um grafo com essa cara daqui, armazenado em um banco de dados relacional. Então o nosso problema agora é como a gente consulta esses grafos. Ora, se vocês perceberam, esse processo de integração das fontes de dados não resulta em um esquema conceitual, não resulta em um esquema integrado, não resulta em um esquema mediado. Enfim, não existe uma descrição unificada das várias fontes de dados. A única coisa que a gente tem é esse grafo, mas esse grafo são as instâncias. Você vai dizer, mas o banco de dados relacional tem que ter um esquema. Sim, o banco de dados relacional tem um esquema com 3 tabelas, essa e essa daqui, que não ajuda a nada. É simplesmente uma coisa de armazenamento. Então, o nosso problema é, dado um grafo desses, como é que a gente consulta esse grafo? Ora, se nós estivéssemos falando de RDA, bom, então, como a gente consulta esse grafo, sem que ele tenha um esquema? Isso é bem importante, porque a ideia de você pegar as várias fontes de dados, juntar, criar esses CMS, etc. e tal, já é um problema complicado. Se eu ainda tivesse que, ainda por cima, gerar o esquema mediado dessas várias fontes de dados, a gente teria um segundo problemão para resolver. O que a gente pode fazer é fugir desse segundo problemão. Uma maneira de fugir era você usar Sparkle. Sparkle, a linguagem de consultas para RDF, não depende da existência de um esquema. O Sparkle navega em cima de um grafo RDF. Se ele tiver esquema, ótimo. Se ele não tiver esquema, está no mesmo, né? Então seria bem natural a gente abrir mão do esquema conceitual, do esquema mediado, o nome que vocês queiram dar, e em prol de usar uma linguagem mais flexível, Sparkle. Só que se vocês não gostam de SQL, Sparkle é muito pior. É muito chato a gente ler consultas em Sparkle. E definitivamente não é uma linguagem para usuários finais. Então o que eles implementaram como interface dessa aplicação deles, do Connection Lens, é uma interface que oferece consulta por palavra-chave. Da mesma forma que a gente começou o outro curso da segunda-feira falando como é que a gente pode implementar consultas por palavra-chave em cima de bancos de dados, sejam eles relacionais ou RDF ou o que quer que seja. Então, no fundo, a solução deles de usar palavras-chave é motivada por duas coisas. Primeiro, fugir do problema de criar o esquema mediado. Isso é importante. A segunda questão é, vamos esquecer o Sparkle. O Sparkle não foi feito para usuários finais. Vamos oferecer uma interface muito mais tranquila.
E esse muito mais tranquilo leva a gente direto a fazer consultas por palavra-chave. Então, adiantando aqui o problema, então, uma consulta para ele, suportada pela interface, é um conjunto de palavras-chave, como essas três aqui que a gente está mostrando na tela. Bom, o que acontece? África é uma palavra-chave que casa com o label desse nó, né? State, onde é que tá? State, por acaso, também é um match parcial com o label desse nó aqui. Real estate é edifício, sei lá, apartamento, o que quer que seja. Então, esse state aqui bate em parte com esse nó. Então, é como se essa palavra-chave selecionasse esse nó, essa palavra-chave selecionasse esse outro nó, e esse outra palavra-chave aqui está entre aspas porque tem um i ponto, né? Na verdade são dois termos aqui, ela bate com este outro nó aqui, com o label desse outro nó. Nota que tem vários nós com balcony. Por acaso esses dois aqui são exatamente rotulados com a mesma coisa. Esses aqui são rotulados com P balcony, né? Então, se eu escrevesse só balcony aqui, além desses dois nós, eu podia ter começado com qualquer um desses quatro. Então, a ideia das palavras... tem mais um outro nó aqui com i balcony. Tem 1, 2, 3 nós com i balcony. Então, todos esses três poderiam ser nós por onde a gente começasse a responder essa consulta. Porque todos esses três nós, esse e esse, bateriam com, fazer um match com essa palavra-chave aqui. Agora, uma coisa que eu volta e meia falo, no outro curso acho que eu comecei falando isso, uma resposta a uma consulta por palavra-chave dessas não é você devolver para o usuário esse nó ou esse nó. Não é isso. Não adianta dizer para o usuário que existe essa resposta, seria equivalente a dizer, olha, usuário, tem 3 nós, cada um deles bate com a sua palavra-chave. Isso seria muito frustrante. O ideal seria a gente dizer o seguinte, olha, as suas palavras-chave batem com esses 3 nós, esse e esse. E existe uma maneira da gente juntar esses nós. Que maneira é essa? Seguindo aqui esse caminhozinho que está em verde, né? Daqui para cá, daqui para cá. Então você vê que é um caminho longo. Há um caminho longo entre as 3 palavras-chave, mas existe um caminho. Vocês podem pensar que esse caminho longo é, em geral, um subgrafo do grafo original. Só que vocês podem pensar um pouco mais. Se eu dissesse que é um subgrafo, eu poderia ter mais de uma aresta. Por exemplo, aqui eu tenho... Deixa eu ver aqui uma... Esse aqui está meio complicado. Por exemplo, aqui. Imagina que eu pegasse esse nó e esse nó. E devolvesse essas 3 arestas vermelhinhas aqui. Isso, de certa forma, é supérfluo. Porque se eu devolvesse esse nó, esse e esse, essa aresta e essa daqui, eu já juntava tudo. Eu não precisaria da terceira aresta para juntar esses 3 nós. Então, a noção genérica de uma resposta a uma palavra-chave é uma árvore, tal que essa árvore, os nós são nós do grafo e as arestas da árvore são arestas do grafo. Porque uma árvore, porque qualquer outra coisa qualquer outra aresta que você coloque juntando 2 nós que já estão na árvore, acaba sendo supérflua. Então, a consulta por palavra-chave é fácil de entender, é o que ela seleciona nós do grafo. Mas isso não é a resposta. A resposta é uma árvore que junte todos esses nós que batem com as palavras-chave. Agora, esse é um problema bem complicado de resolver, porque primeiro você pode ter muitos nós que batem com a mesma palavra-chave. Eu aqui usei esse exemplo, esse nó e esse nó, todos esses 3 nós, eles batem contra essa palavra-chave aqui. África, você podia considerar, só tem um. Bom, mas aqui tem African.
Então isso aqui, African, é um match parcial com essa palavra-chave. Aqui tem Centroafrique, na verdade é a República Centro-Africana. Já não seria um match muito bom, né? Acho que não tem mais nada aqui. Essa outra aqui, você podia dizer, tem um match perfeito com esses três nós, mas também bate com esses outros nós, que é P. Balcony, né? Então podia ser também um match parcial. Então o problema de você descobrir a resposta é porque existem vários nós, provavelmente, que batem com a mesma palavra-chave, de uma forma exata, de uma forma parcial, e é claro que podem ter um monte de árvores que juntam esses nós. Então é um problema que tem possivelmente um monte de respostas. Então, de uma forma mais precisa, dado um conjunto de palavras-chave, uma resposta é uma árvore, tal que a árvore é um subgrafo do grafo que nós estamos olhando, e as palavras-chave batem com nós da árvore. Pode ser que nem todas as palavras-chave sejam representadas por algum nó. Pode ser, o que é o normal, né, que a árvore tenha mais de um nó, ou seja, nós, como esses daqui, por exemplo, que não são cobertos por nenhuma palavra-chave. Eles estão aqui simplesmente para juntar os matches. Então, uma árvore de resposta é uma coisa desse tipo. Agora, como existem muitas árvores, seria interessante a gente computar as árvores que fossem mínimas, ou que tivessem o menor número possível de arestas e nós extras. É como se você dissesse o seguinte: olha, esses nós aqui batem com as palavras-chave. É a maneira mais econômica, né, de dar uma resposta unificada, não uma resposta desconjuntada para o usuário, é criar essas árvores mínimas. Bom, então o nosso problema é, dado consultas por palavra-chave, a gente tem que encontrar essas árvores, e que são respostas, né, de preferência árvores que sejam mínimas ou minimais. Tá? Bom, isso é um problema, como eu já disse, bastante complicado. E a gente gostaria... tem outra coisa aqui também interessante, é que tem alguns nós aqui, como por exemplo esse, que tem um peso que diz o seguinte: olha, esse nó aqui e esse aqui, provavelmente, com probabilidade de 85%, ou a interpretação que vocês quiserem dar, representam a mesma entidade. Esses aqui têm certeza, né? Os outros nós aqui são rotulados com nomes de entidades. Então, pode ser que a gente queira levar em consideração, ao construir a nossa árvore, também o fato de que algumas arestas estão lá, mas a gente não tem lá muita certeza se elas deveriam estar lá ou não. Então, o ideal é que a gente defina uma função de custo. Dado uma dessas árvores, eu defino uma função de custo que me diz o quão bom aquilo é uma resposta. Bom no sentido de realmente não ter arestas sobrando, bom no sentido de ter o menor número possível de nós e arestas, e bom também, eventualmente, em você não incluir na árvore arestas que não sejam muito mais ou menos, né? Então, uma função de custo. Qual seja a função de custo que vocês quiserem, né? Bom, essa função de custo, em geral, ela vai depender de essencialmente duas coisas. O quão bom é o label de um nó bater contra uma palavra-chave. Como eu disse aqui no exemplo, esse P. Balcony também bate com essa palavra-chave. Mas esse match daqui não é tão bom quanto o match do E. Balcony, que é exatamente a mesma coisa. Então, a mesma coisa com África, né? África aqui é um match exato, aqui não é um match exato, e o label aqui tem outras duas palavras. Então a gente tem que ter, em geral, uma função de custo que leve em consideração o quão bons os matches são, que é o matching store de cada um das palavras contra nós,
e alguma coisa que reflita a qualidade da árvore, ou seja, o número de nós, o número de vértices, e se aqueles arestas de fato são confiáveis, vamos chamar assim. Então, essencialmente, uma função de custo levaria em consideração esses dois fatores aqui. Qual é a função de custo? Bom, eles definem uma função de custo que não é lá muito complicada, mas eles consideram aqui uma coisa interessante, que é a especificidade. Ou seja, quando a gente for computar a qualidade da árvore, a gente pode também levar em consideração o quão interessante as arestas que estão naquela árvore são. Uma maneira de computar a especificidade que eles denotam para cada aresta, você conta um número de nós que estão ligados naquela aresta. Aliás, o número de nós que apontam para aquela, digamos assim, a aresta liga dois nós, né? Aí você vai pegar cada um desses nós e procurar o número de outras arestas que chegam naquele nó. Então, e a mesma coisa para os que saem. Essencialmente, o que eles estão dizendo é o seguinte: uma aresta é bem interessante se ela liga dois nós e tem poucas outras arestas que chegam ou saem daqueles nós que ela liga. Tá? Mas isso é só uma maneira que eles inventaram de definir a especificidade de uma aresta. Existem outras métricas, eu diria, mais precisas do que essa, que refletem aquela medida TF-DF, né? O Term Frequency Inverse Frequency. TF é Term Frequency dividido pelo Inverse Term Frequency. Existe a noção de TF-DF para arestas de grafo também. Essa daqui que eles definiram não é exatamente o TF-DF, mas é uma maneira de capturar especificidade. E vocês poderiam levar isso aqui em consideração também na hora de construir esse score de conectividade. Mas, como eu estou dizendo, isso é uma sugestão que eles dão, é o que eles implementaram. Não é... eu já vi na literatura coisas mais interessantes do que isso. Bom, então como é que o algoritmo deles funcionaria? A primeira coisa é meio óbvia, né? Você pega as palavras-chave e sai descobrindo quais são os nós que batem com as palavras, que metem as palavras-chave. Então, para cada palavra-chave, você vai ter uma coleção de nós. Então, para cada palavra-chave WI, você vai ter uma coleção de nós que mete aquela palavra-chave. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, os melhores matches que a gente tem são aqueles três exemplos, aqueles três nós que eu já tinha comentado. Tá? Então, o algoritmo começa descobrindo quais são esses matches. Então, qual é o próximo passo do algoritmo? Bom, uma vez que eu escolha um nó daqui, um nó daqui, eu tenho por onde começar. Eu sei que esses nós que eu escolhi desses conjuntos aqui batem com as palavras-chave. Então, as palavras-chave estariam cobertas. E qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente descobrir, bom, como é que eu saio daqui e chego aqui, como é que eu saio daqui e chego aqui, e por aí afora. Como é que eu junto esses três nós que eu circulei de azulzinho em uma árvore? Aí eles usam dois algoritmos que são muito parecidos com outro paper que a gente implementou, que foi publicado uns meses antes do deles. Você pode fazer duas coisas, basicamente. Se você está aqui, esse nó aqui é particularmente, digamos assim, fácil da gente entender, porque ele está perdido aqui. Então, para sair desse nó, essa bolinha amarela aqui não quer dizer muita coisa, só quer dizer que esse nó veio da DBpedia. Então, essa aqui não ajuda para resolver a consulta. Então, se eu quero chegar nesse nó, eu tenho que chegar por essa aresta. Então, é razoável a gente pegar esse nó e acrescentar essa aresta, para a gente começar a caminhar. Mesma coisa aqui, né? É razoável acrescentar essa aresta.
Aqui a gente já teria duas opções, ou essa aresta ou essa aresta. Então você já vai ter que escolher. Então, crescer o grafo significa você começar a tentar criar caminhos que unam as palavras-chave. Como é que eu vou fazer isso? Você vai pegando a fronteira das árvores e acrescentando mais arestas. O segundo passo, ou segunda função que você pode fazer é o seguinte: dadas duas árvores, se elas têm algum nó em comum ou têm nós que são semelhantes, você pode juntar aquelas árvores. E no fundo a brincadeira toda é fazer essas duas coisas. Você cresce um pouquinho e tenta juntar. Cresce um pouquinho e tenta juntar. E vai fazendo isso. De uma forma mais precisa, o que seria esse grow aqui? Dada um nó, você acrescenta uma aresta à árvore. Essa árvore aqui só tem esse nó, então você acrescenta essa aresta. Aí você cria uma nova árvore, e aí você pode chegar e dizer, bom, o que eu faço agora? Eu posso crescer essa árvore aqui, acrescentando essa aresta ou essa aresta. Então você vai fazendo isso, você vai criando caminhos por dentro do grafo. Isso é o grow. O que é o merge? O merge é um negócio fácil. Olha só. Esse nó aqui e esse nó aqui são, na verdade, o mesmo nó. Eu aqui criei um caminho a partir de África e aqui eu criei um outro caminho a partir desse Central African Republic, mas eu separei artificialmente, vamos chamar assim, essa árvore dessa árvore. Mas aí você descobre, olha só, esse nó e esse aqui são o mesmo. Se eles são o mesmo, você tem que juntar essas duas subárvores que você já tinha construído. Então está aqui o resultado. Então eu pego duas árvores, essa aqui e essa aqui, que tem um nó em comum, aí você junta essas duas subárvores. Então merge é uma coisa simples. Então a brincadeira toda é como se você começasse a caminhar pelo grafo e de repente você colapsa dois caminhos num caminho só. É tão simples quanto isso. Tá? Bom, só que agora tem uma outra coisa. Você começa a ficar fazendo essa brincadeira aqui, se a gente ficar sempre no mesmo grafo original, por exemplo, eu nunca conseguiria criar de fato uma resposta decente para esse nosso exemplo aqui. Porque agora eu teria que navegar, por exemplo, por essa aresta daqui e juntar um nó que designa a mesma entidade desse outro nó. Aqui, ó, esse nó aqui designa a mesma entidade que esse outro nó aqui. Então eu posso acrescentar essa aresta com uma certa suspeita, né, porque é ponto 85, não ponto 1, né? Eu posso juntar esse nó com esse aqui por uma aresta de similaridade. Então, o outro ponto eu vou fazendo aquilo que eu acabei de falar, de crescer e merge, quando a gente tem nós iguais, né? Nós iguais, junta tudo, não tem problema nenhum. Esse outro caso aqui não é juntar nós iguais, é juntar nós similares. Mas no fundo é a mesma lógica do merge. Só que a gente está juntando baseado numa aresta de similaridade. Tá? Bom, então agora, sim, tem mais um outro. Isso aqui é o... Como é que a gente faz isso? Essa operação aqui, que é crescer para a mesma representação, faz a seguinte coisa. Olha só, eu tenho uma árvore aqui que tem um certo nó. Tem uma outra árvore aqui que tem um outro nó. Esse nó e esse aqui não são a mesma coisa. Mas eu sei que eles representam a mesma entidade, a República Centro-Africana. Se eles representam a mesma entidade, eu posso colapsar como se esses dois nós fossem iguais. Como se esses nós fossem o mesmo. Eu sei que eles não são o mesmo, mas com uma probabilidade 0,85, eles designam a mesma entidade. Então, eu colapso.
colapso isso e isso aqui numa árvore que tem tudo junto. E acrescento essa aresta aqui, que representa a probabilidade ou a confiança de que os dois nós representam a mesma entidade no mundo real. Então essa setinha vermelhinha aqui corresponde àqueles nós de similaridade que estão numa tabela separada. Então essa operação aqui é muito semelhante ao merge, só que não é o mesmo nó. São nós semelhantes, tá? Então tudo isso é bem tranquilo, né? Bom, é bem tranquilo, só que é aquela história. Se você olhar para esse gráfico assim de longe, né, você tem uma ideia bem razoável de como você sai daqui e chega aqui e chega aqui. A gente olha sempre o gráfico, deve ter um caminho e tal, mas o algoritmo não tem essa visão holística do gráfico, né? Então eles implementaram uma heurística que eles chamam de Grow and Aggressive Merge da seguinte forma: você cresce um pouquinho a árvore. Como é que eu cresço um pouquinho a árvore? Ou desse jeito, usando nó, que representa a mesma entidade, ou essa operação aqui que são o mesmo nó, né? Esse grow aqui. Desculpa, que cresce um pouquinho. Então, a gente cresce um pouquinho, uma operação a outra. E aí, quando você cresce um pouquinho, tenta imediatamente juntar as árvores. Tá? Então, a ideia é que você não deixe as operações de merge para o final. A gente sempre cresce um pouquinho e tenta fazer o merge. Não deu para fazer o merge, cresce mais um pouquinho e tenta fazer o merge. Então, a heurística deles é dar preferência a crescer um pouquinho e imediatamente juntar, né? Bom, qual é a ideia disso? É que se eu tentar juntar imediatamente, pode ser que eu consiga criar árvores menores. Eu não vou crescer à toa, no fundo é isso, tá? Se eu tiver aqui, a outra coisa dessa heurística é que pode ter um monte de árvores para juntar aqui. O que ele diz? Vamos preferir juntar as árvores que sejam menorzinhas. Por quê? Porque a gente quer criar uma árvore minimal que junte tudo. Então, cresce um pouquinho e tenta juntar. Dá preferência a juntar as árvores pequenas. E se as árvores têm o mesmo número de nós e arestas, tenta juntar aquelas que têm mais especificidade. Especificidade medida dessa forma daqui. Então isso aqui é usado, essa especificidade das arestas é usado para desambiguar quando você está querendo juntar duas árvores e não sabe muito bem qual delas você vai escolher. Se todas elas têm o mesmo tamanho, pega as mais específicas. Se elas têm tamanhos diferentes, pega as menores. E sempre cresce um pouquinho e faz o merge. Então é um algoritmo bem heurístico, digamos assim, e bem prático de implementar. A gente implementou coisas parecidas com isso. Então esse é o algoritmo básico para processar consultas por palavras-chave. Sai passeando pelo gráfico, mas passeia um pouquinho de cada vez e tenta juntar, um pouquinho de cada vez tenta juntar, e se tiver ambiguidade, escolhe os menores ou os mais específicos. Tá? Bom, isso é como é processada a consulta. De novo, só voltando aqui ao exemplo, por que a gente está preocupado com essas coisas? Porque se a gente tivesse que processar uma consulta SQL contra o banco de dados que representa esse gráfico, a gente estaria meio perdido, porque o banco de dados só tem 3 tabelas. Se a gente criasse visões que representassem os tipos de nós e por aí afora, eu teria que criar o equivalente a um esquema mediado, vindo, ou representando, ou juntando e integrando fontes diferentes, o que é um processo bastante complicado. Qual é a opção que eles fizeram e que eu concordo inteiramente?
esquece essa história de esquema mediado. Isso é um abacaxi de todo tamanho. Olha direto para o grafo e tenta consultar o grafo. Então as consultas são direto nos dados. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, você pode fazer isso em Sparkle, né? Se a gente interpretasse esse grafo como um grafo RDF, Sparkle está aí para isso. Ou, se vocês não gostam de Sparkle, tenta processar palavras-chave de tal forma que as palavras-chave induzam como você passeia no grafo. E é isso que eles fizeram nesse algoritmo que eles estão chamando de Grow and Aggressive Move, que é isso que está. Bom, agora vem a outra parte que é um pouco menos divertida, mas tem umas observações interessantes aqui. O que eles estão avaliando aqui? O que nós acabamos de falar é esse último ponto aqui. Como você avalia as consultas em cima de grafos. Você tem que pegar um certo número de consultas e ver o que acontece. Então, o nosso papo de hoje, do ponto de vista de avaliação, seria a avaliação desse algoritmo contra um conjunto de consultas por palavra-chave e as suas respostas. Seria esse último ponto aqui. Mas eles fazem bem mais do que isso. Eles avaliam o impacto de vários dos componentes ou dos passos que eles tiveram que fazer para construir esse grafo integrado. Tá? Então, eu vou comentar cada um desses passos e isso tem a ver com a palestra do Lucas e vou lembrar um pouquinho do que é cada uma dessas coisas. Bom, tudo isso que o Lucas falou e esse último algoritmo que eu falei está implementado nesse protótipo que eles chamam de Connection Lens. Tem aqui os papos dele. A única observação interessante aqui é quando chega na hora de implementar Name Identity Recognition, essas coisas daqui, eles saem de Java para Python, que segundo eles o Python tem bibliotecas mais interessantes para implementar, né, e outras coisas. Bom, eles têm duas tarefas, essencialmente. Uma tarefa que é extrair informação dos XML, dos documentos web, extrair informação de dado não estruturado para transformar em grafo. Isso é o que eles chamaram do componente chamado Flare. Tá? Bom, o segundo componente é como você trata de desambiguação de entidades. Isso é um processo bastante complicado e no caso deles, eles implementaram em separado. Esse Ambverse aqui é uma plataforma que eu acho que ainda deve estar disponível na web. É uma plataforma para fazer essas tarefas aqui. E ela tem uma interface que você pode testar como ele está funcionando sem precisar muita coisa. Você entra na interface, coloca lá presidente da França, Mitterrand, aí ele vai dizer, sim, Mitterrand foi presidente da França, está aqui o artigo da Wikipedia, por aí afora. Só que tem um problema. Esse Ambverse aqui, aparentemente, não funcionava para francês. Ele não funciona para português. Ele funciona para várias línguas, mas não tinha nem francês nem português. Então eles pegaram a versão do Ambverse e colocaram lá para funcionar num servidor do INRIA, boa parte daqueles autores desse paper são do INRIA, e adaptaram para francês. No fundo, a gente teria que fazer a mesma coisa para português. Tá? Então tem duas componentes aqui importantes. Um é para extrair informação de dentro de dados não estruturados, que é implementado no mesmo lugar que o Connection Lens, e esse outro aqui que roda o Ambverse num servidor separado. Bom, outra coisa interessante é que eles usaram um servidor Intel normalzinho, nada demais, e usaram também GPUs. Muita coisa dessa história de
de processamento de texto, você consegue fazer em GPUs mais rápido. Então eles têm uma implementação, acho que do Omniverse mesmo, em GPUs. E, por fim, o banco de dados que eles usaram foi o PostgreSQL, né? Então aquelas 3 tabelas que eu recordei no começo da apresentação estão lá dentro do Postgres. Mas, de novo, isso aqui podia ser qualquer SGBD. Bom, como fonte de dados, ou seja, aquele gráfico que a gente usou como exemplo, eu usei agora e o Lucas usou há um mês atrás, veio da onde? Bom, alguns artigos PDF, artigo mesmo, né, documentos em PDF, sobre, infelizmente, Covid, né? Isso aqui já está obsoleto, mas enfim. Então, alguns poucos artigos sobre Covid, e eles tiveram que fazer Name Identity Recognition desses artigos, essas coisas todas. Um monte de artigos ou notícias, né, desse periódico online, né, 1.000 e tantos documentos. Isso aqui é um número pequeno de documentos, esse aqui também é relativamente pequeno. Então eles têm uns 1.300, 1.400 documentos tirados de 2 fontes diferentes. E aí uma coisa interessante, eles têm um XML bem grandinho, né? 35 megabytes. O XML, na verdade, é como se fosse um dump de um tabelão que é como se fosse a declaração de bens das autoridades da República Francesa. Então, o que esse XML aqui tem, ou nos dá, é essa parte do grafo, quem possui qual apartamento aonde. Tá? Bom, eles baixaram lá do portal da transparência da França. Então, tem aqui exemplos de documentos e de um documento XML que eles vão usar, então, para construir o grafo. Sim, eles usaram também o Iago. Isso aqui, hoje em dia, a gente usaria DBpedia, né? E eles retiraram do Iago uma descrição de entidades. Presidente da França, aquele sujeito lá, que eu esqueci o nome agora, vem daqui. Então tem mais um monte de triplas que representam entidades tiradas do Iago. Bom, o que eles queriam avaliar? Várias coisas, né? Então, não é só as consultas. Eles querem avaliar tudo isso que está aqui. Então, o que é esse Node Factorization aqui? Se você me dá um texto ou um documento, um texto, eu vou olhar aquele texto e tentar extrair as entidades daquele texto e criar um nó. Então o texto me mostrou essas entidades aqui. Então a gente fatora, nós, para construir o grafo, fatora da onde? Dos documentos em texto. Se eu te dou um documento HTML ou alguma coisa que seja semi-estruturada, um documento XML, ele transforma a estrutura do XML numa árvore. E cada nó dessa árvore do XML vai virar um nó do grafo deles. Se for um documento HTML, eles usam aquele DOM, a representação em DOM do documento HTML, e fazem a mesma coisa. Então esse processo de Node Factorization significa extrair informação de dados não estruturados, texto, ou dados semi-estruturados, XML, e transformar tudo isso em nós do grafo e arestas do grafo. Então, no que o Lucas descreveu um mês atrás, isso está descrito de uma forma decente, né? Eu estou só aqui lembrando o que eles chamam de Node Factorization. E aí, o que acontece? Esse processo de Node Factorization, ele leva tempo, né? Esse TD é o tempo para criar o grafo em si dentro do banco de dados, e o T é o tempo, então TDB é o tempo de extrair e colocar dentro do banco de dados, e o T é o tempo total, que inclui a extração e a carga.
número de nós que eles extraíram de várias formas diferentes, né? Dependendo de características do algoritmo de extração, o número de nós é bastante razoável, da ordem de 1 milhão e 500 aqui no caso extremo de você extrair tudo. O tempo de carregar, 300 segundos não é muita coisa, 5 minutos, né? O tempo total aqui é um pouquinho mais do que o tempo. Então, no fundo, não é muito problema você extrair os nós e colocar dentro do grafo. O que eles comentam aqui é que tem algumas coisas que podem dar errado. No XML, aqueles null nodes do XML podem criar erros e isso pode depois propagar esse erro para o resto do processamento, né? Então, o impacto do node factorization, aí tem que olhar os algoritmos dele, mais chato é quando a gente cria esses nós nulos dentro do grafo para você juntar os pedaços do XML ou coisa parecida. Mas aí tem que olhar lá o algoritmo de fatorização deles, fatoração deles. Bom, então isso aqui é uma coisa. A outra é mais interessante. Reconhecer as entidades no texto. Extrair as entidades e desambiguar as entidades é um passo a mais. Eu tenho que perceber que dois strings, na verdade, denotam a mesma entidade em documentos diferentes, ou dois strings não denotam a mesma entidade, porque o contexto diz que, no fundo, eles não são a mesma entidade naquele contexto. Então, isso aqui, esses processos são processos bem conhecidos de processamento de linguagem natural que eles têm que usar para processar lá o texto que eles têm daqueles 1.500 documentos, né? Bom, o que eles usaram para fazer essas tarefas? Esse SNER aqui é o Stanford NER, é a ferramenta básica lá do toolkit de processamento de linguagem natural do laboratório lá de Stanford. Então aqui não faça nada, use o NER de Stanford, use o NER de Stanford com desambiguação, ou use um outro algoritmo que eles implementaram, né, em substituição ao NER. O que acontece aqui é que esse outro algoritmo que eles utilizaram, ele gasta muito mais tempo para processar, né? Mesmo usando o batch aqui. Não, o batch aqui era batch mesmo. Ele usa bem mais tempo do que o de Stanford. Mas aparentemente ele consegue, o Flare, né, consegue um resultado de melhor qualidade. Então isso aqui é interessante olhar, olhando para o documento para a apresentação do Lucas, né? É muito fácil a gente falar de Name Identity Recognition, Disambiguation, mas quanto custa essas coisas? Então eles aqui têm uma medida, né, de quanto custa fazer algo bem básico, né? Quando você está juntando fontes de dados de lugares diferentes, a primeira coisa que você tem que descobrir é cadê as entidades que esses textos, essas coisas estão se referindo e se elas representam a mesma coisa. Então, essa tarefa bem básica de você juntar, integrar fontes de dados, ela pode ter um custo bem razoável. Tá? Bom, aí são mais observações sobre a mesma essa mesma medida que eles fizeram. Bom, a outra coisa que é complicada é você poder fazer. Eu extraí os nós, extraí as entidades, agora eu quero descobrir se as entidades matcham, né? Então o algoritmo de matching que cria
aquelas arestas vermelhinhas que estavam rotuladas com ponto 85, com ponto 1, o algoritmo que cria aquilo, que é o algoritmo de node matching, ele pode custar caro. Tá? Então, eles começaram a testar. Aí tem um resultado aqui interessante. Eles descobriram quase 30 mil nós que eram semelhantes entre si, com um mínimo de semelhança de 0,85. Então, supostamente, eu tenho 2 nós, o algoritmo de node matching descobre que com uma confiança 0,85 eles são semelhantes. Aí você colocaria aquela aresta de similaridade naquela terceira tabela e rotularia com o nível de confiança que o algoritmo devolvia. Agora, curioso aqui é que a maior parte desses matches que eles descobriram eram string matches, não representavam entidades. Apenas uns 750 desses pares que eles descobriram similaridade, de fato denotavam entidades semelhantes. O resto era string semelhante, que não tinha nenhuma interpretação no mundo real, digamos assim. Então esse processo de node matching é muito caro e ele é bastante ineficiente, porque se você dizer o seguinte, olha, eu estou querendo descobrir entidades semelhantes e no fundo é descobrir quase 30 mil pares de coisas semelhantes, significa que mais ou menos 2,5% daquilo que eu disse que era semelhante, de fato eram entidades semelhantes. Isso aqui é um problema para a gente se preocupar. Na hora de integrar dados, é bom a gente se preocupar em o que exatamente a gente está fazendo os CMEs. Se aquilo que a gente está definindo como CMEs são pares de entidades ou são coisas que no fundo não significam muito. Tá? Eles fazem uma observação aqui que essa história de descobrir similaridade entre strings tem um algoritmo clássico para fazer isso, que é o LSH. Tá bom, o LSH poderia até diminuir o tempo para você descobrir esses matches, mas o problema que eu estou vendo aqui pior é que os matches são de baixa qualidade, baixíssima qualidade. Só um número bem pequeno deles, de fato, seria útil na hora de integrar os dados. Isso aqui, para mim, é um problema. A outra questão que eles fizeram é a escalabilidade dessas coisas. Então eles pegaram o Iago e foram... O Iago tem, acho que 11 milhões de triplas, né? Uma coisa assim. Acho que são... tá aqui, ó. Tem até 20 milhões, até 18 milhões de triplas. Então eles foram de 1 milhão em 1 milhão de triplas, né? Vendo como é que a gente processava aqueles algoritmos, né? E o que eles descobriram é que é praticamente linear. Tá? Não importa muito se você está usando GPU ou não está usando GPU. É claro que com GPU o match começa a ficar bem mais rápido, mas ele essencialmente é linear, o que é uma boa notícia, porque se isso aqui fosse exponencial, não seria possível processar o Iago inteiro, mas não é. Leva bastante tempo, mas escala linearmente. Então, isso é também algo interessante, de novo, voltando à apresentação do Lucas, vendo o que isso implica. Bom, agora vem... acho que todo mundo lembra o que é Precision Recall, mas não tem caso, né? Precisão é o número de coisas que você disse que eram verdade e de fato eram verdade contra o número total de objetos que você tratou. Então isso aqui é precision. Precision é a precisão mesmo. Quanto você descobriu que era de fato verdade e era contra o total de possibilidades. E o recall é o quanto das coisas que você deveria descobrir, que é esse retângulozinho aqui, você de fato descobriu. Então, dito de outra forma, né, precisão são os true positives, aqueles que de fato você descobriu
ou rotulou como positivos, eles de fato eram positivos ou verdadeiros, né? Contra o número total, né? True positive e false positive, o total que você rotulou como positivo, só que alguns deles você errou, né? Então, precisão é o quanto você disse que era verdadeiro, ou o quanto você disse que você recuperou que era verdadeiro contra o total que você recuperou. O recall, bom, é o quanto você recuperou que era de verdade contra o total do que era de fato verdade, né? Esse retângulozinho aqui. Bom, aí o F1 é uma média harmônica, né? Dessas duas coisas, acuracidade, especificidade e tal. Isso aqui são fórmulas só para a gente colocar no lugar e lembrar delas, né? Bom, eles agora vão usar essas medidas aqui para medir a qualidade do NER. Aquele processo de reconhecer entidades pode errar. E a pergunta é, o quanto é que você disse que era uma entidade e de fato era aquela entidade que você disse. Bom, eles só estão considerando até nos experimentos 3 tipos de entidades: pessoas, locais e organizações. Tá? Bom, eles pegaram o texto lá que eles tinham, separaram em frases, que já é um problema, né? Então eles separaram em 12 mil frases, e dessas 12 mil frases eles extraíram 11 mil entidades, 2 mil pessoas, 3 mil locais e 5 mil organizações. Tá? Então agora vamos ver o quanto esse processo de extração de entidades, digamos assim, deu bom resultado. Aí eles testaram várias formas. O de Stanford, o NER lá de Stanford, que é o SNER, né? Aqui estão os 3 tipos de organizações, micro eu não me lembro bem o que é, mas isso aqui são os 3 tipos de entidades que eles estavam testando. IP, Precision, Recall e F1. Precision, Recall e F1 de locais, organizações, e Person deve ser pessoa, de pessoas. Gozado, me esqueci o que é micro. E eles aí testaram vários tipos de NER diferentes. O que eles implementaram simplesmente pré-treinado, ou seja, o flare sem nenhuma sintonia para o problema deles, e esse outro aqui que eu não me lembro mais qual é. Vamos ver aqui, de pessoas, o de Stanford tinha uma precisão melhor do que o deles. O recall de Stanford era um pouco pior, bem pior. Então o F1 deles, para reconhecer locais, o algoritmo desse funcionava melhor do que o de Stanford. Para organizações, o deles funcionava muito melhor do que Stanford. Eu tenho a impressão que o problema aqui é que o de Stanford é treinado para inglês. Então, se você tem organizações com nomes em francês ou organizações francesas, o NER de Stanford não vai funcionar, que no fundo é isso que a gente está vendo aqui. E a mesma coisa para pessoas, né? O deles era melhor do que o de Stanford, exceto no caso em recall. É curioso, né? O recall aqui deles era melhor, no caso de pessoas o recall deles é pior. Mas enfim, isso aqui é uma maneira da gente dizer o quão bom o extrator de entidades deles é comparado com o extrator de Stanford e esse outro aqui que eu não me lembro o que é, um outro extrator de entidades. Bom, isso aqui é NER, extração de entidades. O outro processo que a gente tem é de desambiguar a entidade. Isso aqui é o presidente da França e não outra coisa qualquer, né? Aí, de novo, para os 3 tipos de entidades,
precision e recall aqui deu bastante razoável. Para pessoas, os índices aqui caíram um pouco, né? Vou usar o micro, vou ter que descobrir o que é micro, eu esqueci. Outra coisa interessante aqui é que para inglês as coisas vão muito bem, obrigado. Para francês, nem tanto. Então eles tiveram no experimento deles mais ou menos o mesmo problema que a gente sempre tem no Brasil. Ou seja, está tudo bem arrumado para inglês. Quando a gente sai do inglês, enfim, entra pelo cano. Mas então, todos esses coisas que eu estou passando aqui rapidinho com vocês tem a ver, na verdade, com o que o Lucas apresentou sobre a construção do próprio grafo. Só que o que a gente estava discutindo na aula de hoje, na primeira metade da palestra, era sobre consultas por palavra-chave. Então, a última coisa que eles apresentam é o desempenho do algoritmo deles para consultas por palavra-chave. Bom, primeira coisa é quanto tempo você vai deixar o algoritmo rodando até começar a dar respostas. Então eles puseram um timeout daquele algoritmo deles, o GAC, né? Aquele algoritmo, não me lembro, aquele algoritmo que eu falei, eles deixaram aquele algoritmo rodando 2 minutos. Então, você vê que se eu pegar essas duas palavras-chave que são bastante populares, né, o Macron e o Aeronautique, o número de respostas é bastante alto. Por que eles colocam o answer tree aqui? Porque, no fundo, eles acabam gerando um número muito grande de árvores e vão escolhendo as que têm o melhor score. Então, tem um número muito grande de respostas. Sim, tem um número muito grande de respostas. Agora, as melhores respostas, que têm as árvores mais concisas, ainda é um número bastante alto. Bom, agora tem uma coisa aqui que, no fundo, me incomodou nesse teste dele. Se vocês olharem aqui, essas consultas aqui tem 3 palavras-chave. Essa aqui tem 3. E só. Desse pequeno número de consultas que eles testaram, só tinham 2 que tinham 3 palavras-chave. Qual é a importância disso? Se você me dá 2 palavras-chave, no fundo o que eu estou construindo no grafo é um caminho entre 2 nós. Tá certo que eu posso ter vários nós que batem com a primeira palavra-chave, um monte de nós que batem com a segunda palavra-chave. Então eu vou numerar todos os caminhos entre essas possíveis respostas. Então, se eu pegar esses 2 nós aqui, Macron deve bater com várias coisas lá no grafo, inclusive a entrada da Wikipedia do próprio Macron. Aeronautique é muito genérico, então isso aqui deve bater com um número muito grande de nós. Mas, de qualquer maneira, como você seleciona um nó de cada conjunto de nós que bate com uma palavra-chave, outro nó do conjunto de nós que bate com a segunda palavra-chave, o que o algoritmo dele está fazendo é procurando um caminho entre as duas coisas. Então, todos esses consultas, exceto 2, tem a ver com procurar caminhos no grafo. Para procurar caminhos para o grafo, tem outros algoritmos mais eficientes do que aqueles que eles mostraram. Para essas consultas que tem 3, essa aqui, China, Covid e França, e essa aqui, Luiz Bin, Ku Klux Klan e Trump, aí já fica um pouquinho mais interessante. Se você me dá 3 nós, o que eu quero procurar são árvores que juntem esses 3 nós. Então você pode imaginar que um é a raiz e você tem caminhos para um, caminho para o outro. Mas de qualquer maneira, são árvores muito simples, né? Não são árvores frondosas, vamos chamar assim. Então, um conjunto de teste que eles fizeram é um conjunto bastante simplório, exceto por 2 consultas, é tudo procurar pares.
A outra questão que falta nessa tabela é que, ok, tá bom, a gente tem um monte de possíveis respostas. Dessas possíveis respostas, eles filtraram e pegaram as melhores, né? No caso aqui, por exemplo, só tinha uma. Aqui tinham duas, aqui tinham três, mas aqui tinham 6.000. A pergunta é, será que essas 6.000 árvores, ou na verdade, será que essas 6.300 caminhos que ligam esses dois nós aqui, são todos eles razoáveis? Não sei. A gente não tem uma informação sobre como essas respostas estão ranqueadas. Então, o ideal seria que a gente pegasse e ranqueasse as respostas possíveis para cada consulta e dissesse o seguinte: alguém manualmente ou de alguma forma a gente inspeciona a lista e assim, essa aqui é a mais interessante, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira. O algoritmo deles automaticamente também ranqueasse e a gente fosse procurar se o que eu ranqueei, eu capturei o primeiro em primeiro, ou capturei nos 10 primeiros, os 100 primeiros daqui, alguma daquelas métricas típicas de comparar ranqueamento. Então, esse experimento que é a discussão de hoje é um experimento bem limitado. Limitado pelo conjunto de palavras-chave que eles usaram, limitado pela forma com que eles estão apresentando os resultados, é uma forma muito limitada de apresentar os resultados, né? Mas o que eles estão demonstrando aí é que o algoritmo deles computa alguma resposta, né? Às vezes até muitas respostas. Qual é a qualidade dessas respostas? A gente fica sem saber porque não há nenhuma informação sobre ranqueamento, né? Então eu gostei do paper até chegar nesse ponto. Quando chegou nesse ponto, ele disse: não, isso aqui é muito simples do ponto de vista de testar realmente um algoritmo para processamento de consultas. Bom, então é isso. O que é de interessante nesse paper? O que é de interessante nesse paper é simplesmente o processo de integração que eles descrevem do cabo a rabo, ou seja, do começo, desde do problema de extrair as entidades até juntar os pedaços do grafo e criar um grafo mais unificado possível, ou seja, do ponto de vista de integração de knowledge bases, eles fazem tudo. Então, é um exemplo completo de integração de knowledge bases, né? E a segunda contribuição, que eu diria que, embora eu tenha resmungado dessa segunda contribuição, também é uma contribuição, é mostrar que a gente pode processar consultas por palavra-chave em cima desses grafos, e ao fazer isso, a gente foge do problema de ter que construir um esquema imediato para as fontes, que é alguma coisa que a gente deve fugir o máximo possível. Como a gente foge disso? Trabalha direto em cima do grafo e Sparkle como consultas por palavras-chave.